Paulo é um dos personagens mais importantes do Novo Testamento, e teve um papel fundamental na propagação do cristianismo nas suas primeiras décadas. Neste estudo bíblico vamos explorar mais detalhadamente a vida do apóstolo Paulo, desde a sua conversão até a sua morte. A conversão de Paulo. A história da conversão de Paulo é contada em Atos 9:1-19 e é um dos eventos mais importantes da sua vida. Antes de se tornar um cristão, Paulo, ou Saulo, como era conhecido na altura, era um fariseu devoto e um perseguidor implacável dos cristãos. Ele acreditava que o cristianismo era uma ameaça à religião judaica e estava determinado a eliminá-lo. No entanto, enquanto viajava para Damasco para perseguir os crentes, foi confrontado por uma visão de Jesus Cristo, que lhe perguntou por que é que ele estava perseguindo-o. Essa experiência foi tão poderosa que Paulo ficou cego durante 3 dias e foi visitado por Ananias, que lhe batizou e restaurou-lhe a visão. A partir desse momento, Paulo tornou-se um fervoroso seguidor de Jesus Cristo e dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. O ministério de Paulo depois da sua conversão. Paulo começou a viajar por todo o mundo conhecido da época, pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas. Ao longo dos anos, escreveu várias cartas que hoje compõem grande parte do Novo Testamento. Alguns dos seus destinos incluem Antioquia, Chipre, Galácia, Macedônia, Acaia e Roma. Em cada um destes lugares, Paulo encontrou resistência e oposição, mas perseverou com coragem e determinação. As suas cartas são ricas em ensinamentos sobre a vida cristã e a teologia, incluindo temas como a salvação pela graça, a natureza de Deus, a ressurreição e o papel da igreja. O ministério de Paulo foi caracterizado por uma paixão ardente por espalhar o Evangelho. Ele enfrentou inúmeras dificuldades ao longo do caminho, incluindo a oposição feroz dos judeus e a perseguição pelas autoridades romanas. No entanto, Paulo perseverou, pregando em sinagogas, casas, praças públicas e onde quer que pudesse encontrar ouvintes dispostos. A sua abordagem era apaixonada, mas também intelectualmente rigorosa. Ele se esforçou para apresentar o Evangelho de uma forma que fosse relevante para o seu público, usando exemplos e argumentos convincentes para ilustrar as suas ideias. O sofrimento de Paulo. Paulo sofreu muito ao longo do seu ministério. Foi preso várias vezes, açoitado, apedrejado, naufragou 3 vezes e passou fome e sede. Apesar disso, ele nunca perdeu a fé ou a esperança em Deus. De fato, a sua experiência de sofrimento tornou-o mais forte e mais determinado a continuar a pregar o Evangelho, mesmo nos momentos mais difíceis. Martírio de Paulo. Infelizmente, a vida de Paulo terminou com o seu martírio. Foi preso novamente em Roma e condenado à morte por decapitação. No entanto, até ao fim, ele continuou a pregar o Evangelho e a encorajar os seus seguidores. A sua morte é uma prova do seu compromisso inabalável com a sua fé e um exemplo de coragem e dedicação. O legado de Paulo. O legado de Paulo é imenso. As suas cartas são lidas e estudadas por cristãos de todo o mundo, e muitas das suas ideias e ensinamentos são fundamentais para a teologia cristã. A sua abordagem apaixonada e intelectualmente rigorosa ao evangelismo também continua a inspirar muitos cristãos a pregar o Evangelho em todo o mundo. A vida de Paulo é um exemplo inspirador de coragem, dedicação e fé, e um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. A vida de Paulo é uma história notável de transformação, coragem e dedicação ao Evangelho. Desde a sua conversão até ao seu martírio, Paulo enfrentou muitos desafios, mas sempre perseverou com coragem e determinação. O seu legado é um exemplo inspirador de como a fé pode transformar vidas e mudar o mundo. Que a vida de Paulo nos inspire a seguir o seu exemplo e a pregar o Evangelho com paixão, intelectualidade e dedicação.